Boa tarde. Luta contra o sarampo. São Paulo reforça ações contra a doença e encerra hoje a campanha de vacinação. 2 bebês e um homem morreram no estado. Rio de Janeiro, a Receita e a polícia apreendem meia tonelada de cocaína no porto. E mais uma pessoa é vítima de bala perdida, desta vez em Niterói. 4 operários morrem soterrados numa obra no Paraná. Um sobreviveu. Bombeiros encontram mais um corpo na lama da barragem de Brumadinho. O governo altera decreto e autoriza queimadas fora da Amazônia Legal. Em Mato Grosso, fiscais do IBAMA flagram novas áreas destruídas pelos incêndios. E no Pará, agentes federais são alvos de tiros durante uma operação. Ameaça a pesquisa. O governo diz ter recursos para as bolsas de agosto do CNPq, mas não garante os pagamentos dos próximos meses. Manifestantes e policiais se enfrentam em mais um fim de semana de protestos em Hong Kong. Os britânicos vão às ruas contra a decisão do primeiro-ministro de suspender o parlamento. E na crônica deste sábado, a volta das baleias às águas de Nova York. O Jornal Hoje está começando. São Paulo está fazendo ações onde há suspeitas de casos de sarampo. A medida é para interromper a circulação do vírus. Ontem o estado confirmou mais 2 mortes por causa da doença. O repórter Alberto Gaspar está num dos postos de saúde onde é feita a vacinação neste último dia da campanha para jovens. Boa tarde, Gaspar. Olá, Kovalik. Boa tarde a todos. São 2 as faixas etárias consideradas prioritárias pelas autoridades, de 6 meses a 2 anos e de 15 a 29 anos. A campanha para jovens e adultos termina hoje, mas as autoridades informam que ela vai continuar nas unidades básicas de saúde. Até agora, houve mutirões em escolas, faculdades e em empresas. Os 2 bebês que morreram, na verdade, que tiveram a morte confirmada ontem, contraíram a doença semanas atrás, morreram semanas atrás, mas só agora a causa da morte por sarampo foi confirmada. Este é um posto que fica na região do Heliópolis, zona sudeste da capital. É a maior comunidade da cidade, com 100 mil habitantes. O estado de São Paulo concentra 99% dos casos de sarampo confirmados no país. Veja na reportagem. O sarampo já está em 3 estados, segundo o Ministério da Saúde. Em 8, há apenas um caso. São Paulo tem a maior incidência da doença. E como a confirmação é mais rápida em alguns estados, São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já ultrapassa 2.400 casos registrados. A maioria na capital, 1.637. Desde junho, o estado intensificou a vacinação na faixa dos 15 aos 29 anos, que apresentou um índice maior de contaminação. A campanha está sendo encerrada hoje e atingiu 42,5% do público-alvo. Mas a vacinação nas unidades básicas de saúde vai continuar. Mas aproveitem hoje para virem se proteger contra o sarampo. Nossas AMAs UBS integradas 80 estão abertas para recebê-los. Há 3 mortes confirmadas na região metropolitana de São Paulo, de um homem de 42 anos e de 2 bebês de 9 e de 4 meses. Desde julho, a vacinação, que só era feita a partir de 1 ano de idade e até os 59, já é oferecida a partir dos 6 meses de vida. A Sofia, de 10 meses, foi protegida hoje. A gente fica preocupado, né? E aí tem que vacinar, porque eu não quero correr esse risco, né? Já o Heitor, de 4 meses, só tomou outras vacinas. Ainda não tem capacidade de produzir anticorpos e aproveita os que recebeu da mãe durante a gestação. Ela falou que não tinha necessidade, só com 6 meses. Além de intensificar, priorizar a vacinação em determinadas faixas de idade, a Prefeitura realiza os chamados bloqueios vacinais, para tentar evitar o contágio em torno dos doentes. Inclusive, antes mesmo da doença ser confirmada, em todos os casos suspeitos. Desde o início do surto, já foram feitos cerca de 9 mil bloqueios. Na casa, no trabalho, na escola e os suscetíveis, né? As pessoas não vacinadas no entorno da residência destas pessoas, das pessoas doentes. 4 operários morreram soterrados num deslizamento de terra de uma obra em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Um sobreviveu. Emerson Gomes escapou por pouco do acidente. Tava junto com eles lá dentro, mas só que daí eu saí para mim beber água.
Daí foi a hora que tudo aconteceu. Foi cerca de 30 segundinhos, aconteceu tudo aquilo. 5 operários trabalhavam num sítio a 4 metros de profundidade. Eles construíam uma tubulação para escoar a água da chuva. De repente, o barranco cedeu. A valeta era bem profunda e estreita. Um lado cedeu e encostou os rapazes no lado oposto do barranco. Bombeiros levaram 2 horas para retirar a primeira vítima, a única que sobreviveu. Ele conseguiu ficar ali numa fenda, né, um bolsão de ar que possibilitou ele respirar até o acesso da equipe ali na vítima, né? Outros 4 operários morreram após ficarem totalmente encobertos. Os corpos só terminaram de ser retirados 5 horas após o acidente. De acordo com os bombeiros, os operários não usavam equipamentos de proteção individual. Um inquérito será aberto para investigar o acidente. Os corpos dos operários com idades entre 17 e 38 anos foram velados hoje pela manhã e serão enterrados à tarde. Dona Ivone era mãe de Igor Silva, o mais jovem do grupo. Um amor de pessoa, uma bênção de Deus. Trabalhador, sim. Agora acabou tudo. 2 pessoas morreram num tiroteio perto de um shopping no centro de Niterói, no Rio, ontem à noite. Uma delas, vítima de bala perdida. O repórter Diego Aidar tem as informações. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. Isso tudo aconteceu num lugar muito movimentado. As ruas estavam cheias, era perto de um shopping. A polícia militar afirma que 4 homens chegaram, se aproximaram dos policiais e começaram a atirar. E que nesse momento os policiais revidaram. 2 bandidos conseguiram fugir. Outros 2 roubaram uma moto. A PM afirmou em nota que nesse momento começou um tiroteio, um confronto. Mas depois disso, essas imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os bandidos roubam a moto. Nessa imagem, eles parecem não esboçar nenhuma reação. A gente pediu um novo posicionamento para a Polícia Militar. A PM disse também que apreendeu com os suspeitos uma granada, uma pistola e um rádio comunicador. A gente está aqui em frente ao IML porque durante essa ocorrência, um vendedor de uma loja do shopping, o Tiago Martins, o Tiago Marins, de 31 anos, foi baleado, ele levou um tiro no peito e acabou morrendo. O corpo dele deve chegar a qualquer momento aqui no Instituto Médico Legal de Niterói. Kovalik. Obrigado, Diego. E no Porto do Rio, a Receita e a Polícia Federal apreenderam mais de meia tonelada de cocaína hoje cedo. A droga estava em 2 contêineres. Segundo os agentes que participaram da operação, essa cocaína teria como destino final Israel. O carregamento foi levado para a Delegacia de Repressão às Drogas na zona portuária do Rio. Segundo a Polícia Federal, as apreensões de droga no Brasil cresceram 70% nos primeiros 5 meses deste ano. E foi condenado a 45 anos e 4 meses de prisão em regime fechado o assassino confesso da adolescente Rayane Paulino Alves, de 16 anos. O crime aconteceu em outubro do ano passado em Guararema, na Grande São Paulo. O julgamento durou quase 7 horas. Michel Flor da Silva foi condenado por estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A adolescente Rayane Paulino Alves tinha ido para uma festa num sítio em Mogi das Cruzes e acabou pegando carona com ele, que trabalhava como segurança da rodoviária. Michel confessou ter assassinado a jovem, mas negou o crime de estupro. A defesa vai recorrer da sentença. O governo federal alterou o decreto que proíbe as queimadas em todo o país durante o período da seca. Quem tem os detalhes é a repórter Heloísa Torres, que fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Heloísa. Quais foram as mudanças? Olá, boa tarde, Kovalik, boa tarde a todos. O uso do fogo continua proibido no país todo. A mudança é que o novo decreto abre a possibilidade para que agricultores fora da Amazônia Legal façam queimadas se forem imprescindíveis para a colheita e desde que autorizadas por órgão ambiental. Esse pedido para permissão, nesses casos, foi feito pelos governadores de fora da região amazônica, segundo a Presidência da República. E já estavam e continuam autorizadas as queimadas para o controle fitossanitário, que é o controle de pragas, por exemplo, para a prevenção de incêndios, que são os chamados aceiros, e para a agricultura de subsistência das comunidades indígenas e quilombolas. Na segunda e na terça-feira, os ministros vão até Belém, em Manaus, para reuniões com os governadores da Amazônia Legal. É esse grupo que vem aí gerenciando essa crise ambiental no país.
Mato Grosso é um dos estados aí com o maior número de focos de incêndio. O repórter José Pereira acompanhou hoje uma ação do IBAMA para combater as queimadas e é o que nós vamos ver agora. O fogo à noite já indicava que o estrago seria grande. Pela manhã, árvores enormes derrubadas e queimadas. Os fiscais flagraram uma área de mais de 30 hectares destruída nessa fazenda em Colniza, no noroeste de Mato Grosso. O equivalente a 30 campos de futebol. Nós demarcamos os pontos geográficos dessa área, vamos levar agora para análise e pelas coordenadas vamos saber o proprietário, saber qual foi o ocasionou esse incêndio e responsabilizá-lo por isso. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Colniza é o 8º município com mais focos de queimadas no país. Basta percorrer por poucos quilômetros por estradas da região para encontrar fumaça e focos de incêndio. Em uma semana, durante a Operação Amazônia, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente já identificou mais de 60 pontos de desmatamento. Esse número equivale a mais de 60 mil hectares de área desmatada. Tudo isso só aqui na região de Colniza. Agentes do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso já aplicaram mais de 60 milhões de reais em multas só nesta semana. O IBAMA hoje está atuando com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da Polícia Militar, na segurança dos fiscais que estão atuando em campo, atuando em regiões também muito sensíveis, muitas vezes dentro de terras indígenas, de parques nacionais, onde já, além disso tudo, tem um crime organizado por trás de todas essas questões. No Pará, agentes federais foram atacados durante uma operação para combater as queimadas e atividades de garimpo em terras indígenas. Quem tem as informações é a repórter Clotilde Dantas. Boa tarde, Clotilde. Alguém ficou ferido? Oi, Kovalik, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ninguém ficou ferido. Uma equipe formada por agentes do IBAMA, da Polícia Federal e também da Força Nacional realizava uma operação de combate a garimpos ilegais na reserva indígena Ituna-Itatá, em Altamira, no sudoeste do estado, quando foi atacada. Os disparos vieram da mata, onde suspeitos estavam escondidos. A polícia chegou a revidar, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido ou foi preso. A gente recebeu algumas fotos da agência Reuters que mostram o momento em que 2 policiais federais se abrigam atrás de um carro com armas na mão. Os agentes colocaram fogo em 2 retroescavadeiras e 3 bombas de garimpo. Essa área também é alvo de desmatamento ilegal. Nos últimos dias, os agentes do IBAMA identificaram um desmatamento de 1.500 hectares entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio. Kovalik. Obrigado, Clotilde. E os bombeiros encontraram mais um corpo na área do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O repórter Danilo Girundi traz informações ao vivo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde para todo mundo. O corpo de João Paulo Ferreira Amorim, de 31 anos, foi identificado ontem à noite no IML de Belo Horizonte após um exame de arcada dentária. 7 meses depois da tragédia da Vale aqui em Brumadinho. Os bombeiros de Minas Gerais passaram quase 2 meses sem localizar vítimas. Até o momento, são 249 pessoas identificadas e 21 que continuam desaparecidas ou sem identificação. O rompimento da barragem B1 em Córrego do Feijão já é considerado um dos maiores desastres socioambientais do país. Nesse tempo todo de buscas, os bombeiros também resgataram vários animais que sobreviveram à tragédia. Cães e gatos resgatados estiveram disponíveis hoje para adoção em uma feira. Vamos ver na reportagem. Ansiedade é a palavra do dia. Larissa queria levar todos. Eu tô indecisa porque é muito fofo. Você não sabe qual levar porque todos são fofos? Eu quero levar tudo, né? Esses animais foram resgatados em Brumadinho após a tragédia da Vale. Eles estão em uma fazenda junto com outros animais de grande porte. Um acordo feito com o Ministério Público obrigou a Vale a dar assistência até que eles tivessem um novo local para viver. 70 cachorros e 25 gatos não identificados estão disponíveis para adoção nesta feira. A Sara e a mãe estavam na maior dúvida para escolher. Pois é, eu dependo da avó da mãe, né? Vamos ver o que ela decide aí. Vai levar ou não vai? É porque eu também estou na dúvida com a outra, né? Então, que já acabou de descer, que é aquela ali.
Depois de escolher o animal, eles vão sair vacinados, vermifugados e castrados. E eles vão passar por uma entrevista onde serão verificados os pré-requisitos mínimos para que eles possam oferecer bem-estar animal e receberão orientações de posse responsável. E a alegria da dona Magda. Ela veio buscar 2 antigos companheiros. Saudade meus cachorros, estão muito alegres. A Vala que cuidou desse para mim, que eu achei que eles iam morrer, né, lá, né? Eles adoeceu lá, mas estou muito feliz. E vou levar mais 3, estou muito feliz. Alguns filhotes que nasceram na fazenda também foram adotados. A Clara escolheu o gatinho de presente para a mãe. E amanhã é aniversário da minha esposa, né? Então o presente dela vai ser um gato. E aí, como nós ficamos sabendo que tinha a feira de adoção, nós viemos aqui e fomos os primeiros a chegar. Vamos lá buscar o gatinho? Vamos! Agora um problema que ameaça milhares de pesquisas no Brasil: a falta de recursos para o CNPq. O governo só tem dinheiro para pagar agora, em setembro, as bolsas de agosto e diz que ainda tenta uma verba para arcar com os próximos benefícios. Na Universidade de Brasília, esta doutora em ecologia orienta 15 estudantes. O grupo analisa, por exemplo, o potencial dos fungos encontrados nas folhas do cerrado para a indústria farmacêutica. A bolsa de pesquisa da professora é de R$ 1.400 por mês. Se você olhar o valor nominal, não é muito alto, mas é aquele recurso que nos permite fazer manutenção de equipamentos, pagar despesas rápidas e de forma pouco burocrática. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico mantém quase 84 mil bolsas de pesquisas. Os recursos do CNPq vão para estudantes a partir do ensino médio até para quem faz doutorado no exterior. Mas o dinheiro está acabando. O presidente do CNPq diz que o pagamento de setembro só será possível porque eles economizaram em outras áreas. Nós já estamos fazendo, o nosso próprio plano interno de o que tirar, o que raspar o tacho, mas quer nos parecer que seja possível pagar setembro com esse arranjo interno, tá? Daí em diante eu não sei te responder. Neste laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodolfo pesquisa o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Ele é bolsista e os alunos que orienta também. O fôlego nosso, na verdade, acaba em setembro, porque a maioria dos nossos bolsistas, eles são financiados pelo CNPq. E aí, se não tivermos mais o apoio desses mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, obviamente, como é que eles vão continuar a pesquisa, né? Nós estamos voltando a uma época que era conhecida como fuga de cérebros. As mentes mais brilhantes do nosso país estão saindo do país. O orçamento para as bolsas do CNPq, aprovado no ano passado, já era insuficiente para cobrir os custos. Faltam 330 milhões de reais para pagar as bolsas até o fim do ano. O Ministério da Ciência e Tecnologia tenta um dinheiro extra, um crédito suplementar, numa negociação entre o Ministério da Economia, Casa Civil e o Congresso Nacional. Nós estamos tentando buscar esses 300 milhões. Se tivermos, está tudo resolvido até o final do ano. Se não tiver, nós estamos tentando buscar alguma outra alternativa para fazer com que não seja suspensa as bolsas daqueles que já estão trabalhando no final do seu trabalho. O presidente da Academia Brasileira de Ciências diz que a falta de incentivo à pesquisa afeta muito o desenvolvimento do país. Isso está afetando diretamente a economia do Brasil e vai ser um reflexo daqui a 20 anos, porque esses jovens que não vão ter essas bolsas, que não vão ter esse incentivo, vão estar formados daqui a uns 15 anos, 20 anos. Então, é uma atuação direta contra o desenvolvimento nacional. No Reino Unido, manifestantes saíram às ruas em mais de 30 cidades do país para protestar contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento por mais de um mês. Vocês fecham o parlamento, a gente fecha as ruas. O grito dos manifestantes foi contra a manobra do governo britânico. A decisão de suspender o parlamento está dentro da lei, mas em geral acontece por menos dias. Boris Johnson disse que tomou a decisão para organizar o plano de governo, mas esses manifestantes enxergam hipocrisia. A maioria aqui acha que o primeiro-ministro quis tirar um tempo dos deputados. Eles tentariam impedir a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo nenhum. A data formal da separação é no dia 31 de outubro. Esses manifestantes fazem coro com alguns caciques da política britânica. O presidente da Câmara, que é uma figura neutra, disse que ficou evidente que o Boris Johnson quer impedir um debate sobre o Brexit no parlamento. E o ex-ministro da Economia do governo da Theresa May, que é do Partido Conservador, chamou essa medida de aberração constitucional.
A manifestante tem outro nome para isso, a morte da democracia. Ela disse que quem elegeu Boris Johnson para o cargo foi o Partido Conservador e não a população. E quem suspendeu o parlamento eleito foi um político que não passou pelas urnas como primeiro-ministro. Um grupo de deputados, inclusive do partido do governo, corre para aprovar uma lei proibindo um Brexit sem acordo. A alternativa seria um voto de desconfiança. Uma tentativa de derrubar Boris Johnson e recuperar a voz do parlamento. Em Hong Kong, milhares de pessoas protestaram pelo 13º fim de semana seguido, desafiando a polícia, que proibiu manifestações neste sábado. Os policiais jogaram gás lacrimogênio e jatos de água com tinta azul para dispersar a multidão. A tinta serve para identificar mais tarde as pessoas que participaram dos protestos. Os manifestantes se protegeram com guarda-chuvas e lançaram bombas de gasolina. Eles também colocaram fogo em barricadas. As manifestações começaram em junho por causa de um projeto de lei que facilitaria a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China continental. O projeto já foi suspenso, mas os manifestantes continuam nas ruas para pedir mais democracia para o território, que pertence à China. Vamos ver agora como fica o tempo neste último dia de agosto com a Eliana Marques. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. Olha, o mês está terminando bem quente e com 9 capitais registrando a maior temperatura do ano neste mês. Olha, entre elas Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, também Macapá, Belém, Fortaleza, Teresina e Palmas. Já outras 6 capitais tiveram dias bem frios em agosto, entre elas Boa Vista, Campo Grande, também Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. E o mês também é o mais seco do ano em muitas regiões, onde esse mapa que está branco, olha, significa que a chuva ficou dentro do normal, mas o normal já é chover pouco. E onde está amarelo e laranja, aí sim choveu bem menos que a média do mês, portanto ficou bem seco aqui em vários pontos da região norte, do sul do país até o interior de São Paulo e pegando também uma parte de Mato Grosso do Sul. Mas ontem à noite começou a chover em Ponta Porã, depois de quase 2 meses de estiagem. E tá aí na sua tela, olha, imagens da chuva. Segundo os moradores de lá, Kovalik, essa chuva aí aliviou também a fumaça que nos últimos dias incomodou bastante lá pela cidade. E onde mais tem chuva e onde tem sol? Olha, vamos falar da chuva que está atingindo hoje principalmente a metade norte do Rio Grande do Sul, o sul e oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná. Aí tem pancada de chuva, só que mais isolada, nas outras áreas em verde claro aqui no Paraná, sul e oeste de São Paulo mais à noite, passando por Mato Grosso do Sul, oeste de Mato Grosso e quase toda a região norte. Pancadas de chuva aqui também do litoral de Pernambuco até parte do litoral baiano. Agora, onde o mapa está amarelo, aí é o sol que predomina. O problema é que o tempo fica muito seco também em várias regiões, caso aqui de São Paulo. A gente tem imagens da capital paulista, você está vendo aí agora ao vivo, com bastante sol e calor de até 32 graus hoje. As capitais mais quentes vão ser essas, olha, Rio de Janeiro com 35 de máxima, Teresina, Porto Velho, Palmas com 39 e Cuiabá com 40 graus. Agora as regiões com previsão de bastante chuva, já está chovendo em muitas delas, Foz do Iguaçu, Urupema lá na Serra Catarinense, passando também pelo oeste de Santa Catarina, região de Chapecó e no Rio Grande do Sul, desde Santa Maria até Porto Alegre. E amanhã essa chuva aqui, Kovalik, vai avançar mais por Santa Catarina, por Paraná, chega a São Paulo. E junto com a chuva, temos queda nas temperaturas também. Tá certo. Obrigado. Uma boa tarde para você, Eri. Boa tarde. Bom fim de semana. O caso Vladimir Herzog, muita gente já conhece. Agora, em São Paulo, uma exposição mostra a outra face desse homem que acabou se transformando num símbolo da luta pela democracia. Na antiga Iugoslávia, onde nasceu, a criança de boina e com um meio sorriso. O menininho que seria muito maior que seus 38 anos de vida. Um tempo curto, mas celebrado aqui com muitas imagens, objetos e escritos que poucos conhecem. O que te surpreendeu nessa exposição como filho? Esse é meu pai. Eu, mais da metade do material que está aqui, acho que uns 80% é material que eu não conheço. As cartas, as matérias que ele fazia, o que ele escrevia. Antes de se tornar símbolo da luta por liberdade e democracia no Brasil, Herzog cruzou o oceano com a família, como mostra a velha lista de passageiros do navio de fugitivos da triste Europa de 1946. É tocante ouvir a narração da carta que o pai de Herzog escreveu para ele como um testemunho deixado de herança.
Quero deixar ao meu querido filho Vlado a descrição do que aconteceu à nossa família na Segunda Guerra Mundial, da desgraça nossa e de todos os nossos queridos parentes. O menino que viveu o medo e as dores da guerra encontrou seu destino no Brasil. Aqui cultivou a paixão pelo cinema e fala dele defendendo a dublagem de filmes nesse registro único. Tornar o cinema acessível, eu acho que compensa o prejuízo estético. Herzog fez um curta sobre os pescadores de Copacabana que pode ser visto na exposição. Foi para falar da importância, dilemas e dificuldades da cultura que o jornalista mais usou sua máquina de escrever. Adorava fotografar a mulher e os filhos, parentes e viagens. Foi com essa máquina que Vladimir Herzog fez muitas das fotos que estão na exposição. São registros de um imigrante judeu que se tornou brasileiro, adorava a ópera, de um homem de família e de amizades, de um jornalista de cultura que teve a vida brutalmente interrompida depois de sair para um compromisso assumido numa manhã de sábado. Herzog tinha passado por jornais, revistas e pela BBC de Londres. Era diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo quando foi chamado para depor no DOI-CODE, órgão de inteligência e repressão da ditadura militar. O papel que ele levava no bolso naquele dia, com endereço, nome do capitão a procurar e horário, está na exposição. Assim como o relógio que usava e os depoimentos indignados de amigos e da mulher Clarice Herzog quando perceberam que ele não voltaria. E quando o pessoal chegou do Canal 2, na hora que eu olhei, eu comecei a berrar que tinham assassinado o Vlado, isso eu tinha certeza. Quando voltei à noite, meu irmão falou, mataram o Vlado. Eu falei, o quê? Por que esse cara que era um pacifista, tinha um corpo frágil, nunca pegou numa arma, trabalhava loucamente? Por que aconteceu aquilo para ele? Essa pergunta, que já é grande, se torna absurdamente imensa. O absurdo da morte mobilizou todo tipo de gente num ato ecumênico na Catedral da Sé, que muitos consideram o início do fim da ditadura. Os organizadores optaram por não expor a famosa foto do falso suicídio de Vladimir Herzog, mas está aqui a certidão emitida em 2013, trazendo lesões e maus tratos como causa da morte. E principalmente está aqui uma vida que merece ser conhecida. Estou vindo aqui mais para conhecer mais, para saber, que eu acho que a gente tem que lutar para que isso não aconteça nunca mais. A exposição Vladimir Herzog fica em São Paulo até o dia 20 de outubro. Ainda hoje, Nova York comemora a volta das baleias. E a seguir, visitamos a Bienal do Livro, que acontece no Rio. O carioca tem mais uma opção de lazer. A Bienal do Livro é mais uma oportunidade para curtir uma boa leitura e conhecer de perto os autores prediletos. 10 dias, 600 mil visitantes e muitos livros para comprar. 5,5 milhões para ser exato. Nesse estande, eles custam R$10 e, pelo movimento, o público gostou da promoção. Tem bastante variedade, né? Então dá para levar com certeza bastante livros, sim. Esta editora reproduziu o Cômodo Secreto, onde a judia Anne Frank ficou escondida dos nazistas com a família. Se estivesse viva, Anne Frank completaria 90 anos. Foi um dos primeiros livros que eu li no colégio e me marcou bastante a história dela. A Bienal do Livro reúne cerca de 500 editoras, mais de 300 autores nacionais e estrangeiros. Neste espaço, eles debatem temas com os visitantes. O primeiro desta manhã foi sobre poesia nas redes sociais. A Bienal nunca foi tão plural. Todos os assuntos e os temas hoje em discussão estão na pauta da Bienal, para todos os públicos e todos os gostos. E eu sempre digo para quem tem o hábito da leitura e para quem não tem. A Bienal é um programa divertido para vir com o filho, com o namorado, com o marido, com os amigos, vir passear. Este ônibus é uma biblioteca sobre rodas. O ônibus percorre as áreas carentes da cidade e os livros são emprestados gratuitamente para crianças e adultos. Nesse espaço aqui, por exemplo, tem livros para quem não consegue enxergar. Nesse aqui, até as ilustrações estão em braille. As crianças ficaram fascinadas, na verdade, a feira inteira, enfim, diversão garantida.
O filme A Vida Invisível foi exibido ontem pela primeira vez aqui no Brasil. O longa é o nosso representante na disputa por uma vaga aos indicados do Oscar. A sessão de estreia marcou também a abertura do festival Cine Ceará. Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Uma história de duas irmãs cheias de vida e de planos, separadas por um pai opressor numa sociedade machista. A Vida Invisível vai representar o Brasil na disputa por uma vaga entre os indicados ao Oscar de melhor filme internacional. Já foi vencedor de uma mostra paralela do Festival de Cinema de Cannes, na França. Faltava a estreia diante dos brasileiros. A primeira exibição no Brasil é neste cinema em Fortaleza, que é dos anos 50, mesma época em que a história é ambientada. Foi nele também que o cineasta cearense Karim Ainus viu um filme projetado no telão pela primeira vez. E foi a ideia de retratar aquela década que fez com que ele rodasse A Vida Invisível. Eu senti que existia realmente uma lacuna aí quando se fala especificamente desse momento que é a década de 50, especificamente da experiência feminina, então foi um pouco esse momento que eu decidi que esse filme tinha que ser feito, que esse filme precisava ser feito, assim. Karim voltou ao primeiro cinema da vida dele e trouxe também as protagonistas do filme. E ver a repercussão que isso está tomando a gente aqui no Ceará, na terra do Karim, do diretor. Então é muita alegria, assim, o caminho desse filme. E logo na primeira experiência no cinema, as atrizes Carol Duarte e Julia Stockler tiveram uma responsabilidade a mais. E eu em casa muito nervosa, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer cena com Fernanda Montenegro? Aí eu pensei, não, eu sou uma atriz, ela é uma atriz. A gente vai saber se encontrar. E foi lindo. E foi nesta sessão que Fernanda Montenegro viu o filme pela primeira vez. Uma atuação que emocionou até ela mesma. Como eu tenho orgulho de ser sua irmã. Eu sou uma mulher de palco. Estou nessa vida de palco há uns 70 anos para mais. Então eu vou agradecer como no final de um grande texto. Então, vamos agradecer. Dois torcedores foram socorridos depois que um deles caiu da arquibancada no estádio do Morumbi. Foi durante a partida entre São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, hoje cedo. O torcedor Igor de Melo de Rios, de 23 anos, caiu da arquibancada superior nas cadeiras que ficam abaixo. Igor caiu em cima de Giovana Santos Araújo, de 13 anos. Os dois torcedores foram atendidos no ambulatório do Morumbi e foram levados para o hospital. Os dois saíram conscientes e o estado de saúde é estável. O São Paulo Futebol Clube informou que vai prestar a assistência necessária. A seguir, as baleias estão voltando às águas de Nova York. O motivo? A gente explica já já na nossa crônica de hoje. Agora, no Jornal Hoje, é hora de viajar pelo mundo nas crônicas dos nossos correspondentes. O nosso destino neste sábado é Nova York. E você vai conhecer uma atração gigantesca, mas que nem todo mundo sabe que existe por lá. Baleias. E elas vão a Nova York atrás da mesma coisa que turistas do mundo inteiro. Ficou curioso para saber o que é? Então, venha ver a nossa crônica. Nova York, uma das maiores e mais frenéticas cidades do mundo. Uma mega metrópole visitada por milhões de pessoas. Só aqui na Times Square passam mais de 300 mil turistas por dia. E na cidade que nunca para, tem gente que vem pelas luzes, pelos shows, pela arquitetura e pelas baleias. É isso mesmo, baleias. E não estou falando de uma baleia cenográfica, de algum show aqui da Broadway. Eu estou falando de baleia de verdade, na natureza, selvagem. Pois é, eu também achei estranho essa história de baleia em Nova York. Vamos lá conferir? A busca pelas baleias nova-iorquinas começa no Queens, na Jamaica Bay, de onde sai o barco e onde encontro pessoas que também estranharam a notícia de que há baleias em Nova York. Essa turista que trouxe os filhos e uma amiga diz: eu pensei que teria que ir para o Alasca para ver baleias. O barco parte, uma navegação tranquila e razoavelmente curta. Os arranha-céus da cidade ainda estão ali, no horizonte, quando o barco reduz a velocidade e o guia começa os avisos. Olhem à frente, do lado direito.
do lado esquerdo. E todos andam de um lado para o outro, olhos atentos e câmeras a postos. E lá está ela. Primeiro meio longe, uma nadadeira para fora d'água, uma respirada. Quase um ensaio para o que está por vir. Os peixes são o sinal, todos prendem a respiração e... 29 toneladas graciosamente saltando para fora d'água. O salto da jubarte é para encher a boca. Boa parte do cardume é abocanhado em uma única mordida. Na maioria das vezes não há como saber onde elas vão aparecer, então você vai conseguir ver muito bem. Já filmar é outra história. Célia é da ONG que monitora e tenta catalogar as baleias. A ambientalista conta que em 2011 elas foram vistas só 5 vezes. No ano passado, 272 vezes. 118 baleias diferentes já foram identificadas. Nova York é um dos lugares mais visitados do mundo. E a gente pode dizer que as baleias estão vindo para cá por um dos atrativos turísticos da cidade. As baleias estão vindo por causa da comida. As baleias começaram a voltar ao litoral de Nova York cerca de uma década atrás, porque a baía nunca esteve tão limpa e tão cheia de peixe. Mas as águas tão próximas de uma área urbana tão grande não ficaram limpas assim de um dia para o outro. Tudo começou na década de 70, quando o governo federal criou a chamada Lei da Água Limpa. É a principal lei que regula os níveis de poluição das águas, define as responsabilidades de estados e municípios e fornece ajuda para o saneamento. Em Nova York, ela foi aplicada à risca. Os rios que cercam a ilha de Manhattan já foram muito poluídos e todo o esgoto ia parar no mar. Hoje, os rios renasceram. E em época de verão, como agora, o eixo da cidade se transporta para as margens do Hudson e do East River. Os nova-iorquinos, assim como as baleias, adoram essas águas. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional.